Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos lá? Aula de hoje, módulo 5, números racionais. O que é isso? Antes de falar o que são os números racionais, eu tenho que lembrar vocês o que são os números naturais. Quem são os números naturais? Bom, os números naturais são representados por essa letra aqui, o I e o N. Toda vez que você vê esse símbolo, significa números naturais. E quem são eles? São os números que apareceram para você naturalmente na contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. E o zero, professora? Convencionalmente, no ensino fundamental, a gente usa o zero também nos números naturais, tá? Então, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eles são infinitos. Você tem um começo, mas você não tem o quê? O fim. Agora, a gente vai falar dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Aí alguém vai falar, mas professora, por que inteiro é representado com a letra Z? Porque tem outro conjunto chamado números irracionais que também começa com a I. Não poderiam ter duas letras iguais. Então, eles convencionaram os inteiros utilizar a letra Z. E quem são os inteiros? São todos esses. 0, 1, 2, 3, são todos os naturais, mais os números negativos. Que até então, aqui, ó, não tinha número negativo. Ele parava no zero. Aqui, o que vai acontecer com os números inteiros? São todos os naturais, mais os números o quê? Negativos. Quem são eles? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então, esses aqui são os números inteiros, tá vendo? Até aí, não tem número com vírgula, não tem dízima periódica. Até então, a gente só tem números sem vírgula, tá? Os naturais são os positivos, né? E o zero. Os inteiros são os positivos, os zeros e os negativos. E agora vamos falar do quê? Que é o conjunto dos racionais. O conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser representados em forma de fração, onde o número de cima tem que fazer parte dos números inteiros. O de baixo também tem que ser um número inteiro, só que não pode ser o zero, porque a gente não pode ter denominador zero numa fração. Ainda não entendi, você vai entender. Não tem 1/3, 1/2, 0,11, que é a dízima periódica. Esses números, 2,78, não aparecem aqui. Não existe eles aqui, não existe eles aqui. Eles só vão começar a existir aqui, ó, no que. Então, vamos ver? Ó, menos 3, o menos 2,8, o menos 2,7, o menos 2,76. Tudo vai estar aqui dentro. Aí a gente tem o menos 2, o menos 1, a gente tem a fração menos 1/2. Porque 1/2 é 0,5. Então tem que estar entre o 0 e 1. Aí a gente tem o 0, o 1, o 2, o 2,1, o 2,2 e assim sucessivamente. Então o que acontece? Qual a diferença daqui para cá? Aqui também tem números positivos e negativos, igual aqui. Só que aqui não tem as frações, as dízimas, os números com vírgula, os números decimais não tem aqui. Eles só aparecem aqui no quê? Tá? Então, preste atenção. Os números racionais são todos os números que podem ser representados em forma de fração. Matematicamente, a gente chama os racionais assim. A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros e o B tem que ser diferente de 0. É todo número que eu posso botar em forma de fração. Ah, mas professora, 3, por exemplo. 3 não tá em forma de fração. Mas se você parar para pensar, o 3 é o 6/2. Eu posso botar o número que não tem vírgula também em forma de fração. O número que tem vírgula e o número que não tem eu posso representar em forma de fração. Então, vamos lá, recapitulando. Quem são os racionais? São todos os inteiros, todos esses estão aqui também, só que acrescento as frações,
As dízimas, os números com vírgulas, eles só aparecem aqui para você. Tá ok? Então, agora vamos... Como é que eu... Mas, professora, para quê? Como eu vou saber isso? Aonde eu vou utilizar isso? Eu vou te explicar. Eu vou te fazer uma pergunta assim. O que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba utilizar o símbolo de pertence e não pertence. O que significa isso? Pertence está dentro. Não pertence, não está dentro. Aí eu vou colocar assim, por exemplo, -3. Vou deixar uma lacuna. E quero saber se esse -3 pertence ou não pertence aos números naturais. Números naturais têm número negativo? Não. Os números negativos só passam a estar dentro dos números o quê? Inteiros. Então, aqui você vai usar o símbolo de não pertence. Agora, -3. Pertence ou não pertence aos inteiros? Aí sim, pertence, porque aqui já tem o número negativo. Mas olha que interessante. Tem números que pertencem a todos os conjuntos. Por exemplo, 2. 2 pertence aos números naturais. Mas 2 também pertence aos inteiros. 2 também pertence aos racionais. Tem número que faz parte de todos eles. Aí eu vou botar um esqueminha agora para você entender isso melhor. Ó, esse aqui é um diagrama, tá vendo? Deixa eu botar até de vermelho. Esse aqui são os naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Eles estão dentro dos inteiros. E os inteiros estão dentro dos racionais. O que eu quero que você entenda com isso? Todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional. Agora, nem todo número racional é inteiro. Por exemplo, 2,5 é racional, mas não é inteiro. Agora, todo inteiro é natural? Não. -3. -3 é inteiro, mas não é natural. Então, toda vez que eu faço a pergunta de dentro para fora, verdadeiro. De fora para dentro, vai ser o quê? Falso. Como é que eu vou cobrar isso? Como é que isso vai aparecer na sua apostila? Em forma de verdadeiro ou falso? Vai estar assim. Todo número natural é inteiro. Isso é verdadeiro ou falso? Ó, pensa. Todo natural é inteiro? É. Verdadeiro. Todo número que está aqui dentro faz parte desse aqui também. Agora, se eu mudar a pergunta. Todo número inteiro é natural? Aí já é falso, tá vendo? Porque eu tenho números aqui, os negativos, que não são naturais. Ok? Então, é isso que eu quero que você saiba de conjuntos numéricos. Que esse N é natural, que esse Z é inteiro, que esse Q é racional, que naturais são os positivos e o zero, os inteiros são os positivos, negativos e o zero, os racionais são as frações, as dízimas periódicas, os números com vírgula, todos eles mais os inteiros, né? Que os inteiros também estão aqui dentro. Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. Agora, uma parte muito importante, que é a parte de conta. Eu quero que você saiba transformar a fração, né? Que é um número racional, em número decimal. Muita gente erra. Muita gente acha que isso aqui é 3,5. Isso aqui não é 3,5. Essa barra, na verdade, ela é o sinal de dividir. Então, na verdade, isso aqui é 3 dividido por 5. Eu quero saber quanto que vale isso em dinheiro. O que eu tenho que fazer? Dividir o de cima pelo de baixo. Então, eu vou dividir o 3 pelo 5. O 3 dá para dividir por 5? Não. Acrescento 0 e boto 0,. Aí vou lá na tabuada do 5. 5 vezes quanto dá mais próximo de 30? 5 vezes 6, que dá 30. Então, na verdade, 3 sobre 5 é a mesma coisa que 60 centavos. Porque 0,6 é 60 centavos. Só que estão escritos de maneiras diferentes. Aqui está em forma de fração e aqui está em forma decimal. Mas eles são exatamente a mesma quantidade. Mas quando você vai lá no mercado, você não vê o preço das coisas em fração. Você vê em decimal. Mas você tem que saber que isso significa a mesma coisa que isso aqui. Agora, outro exemplo. Vamos lá. 1 sobre 3. Não sei quanto que é isso. O que eu vou ter que fazer? Dividir o de cima pelo de baixo. Vou dividir o 1 pelo 3. 1 não dá para dividir para 3. O que eu faço? Acrescento 0, coloco 0,
Aí vou lá na tabuada de 3. 3 vezes quanto que dá mais próximo de 10? 3 vezes 3 dá 9. Para chegar a 10 sobra 1. Se eu acrescentar um 0 de novo, vai dar 3 de novo, vai sobrar 1 de novo. Ou seja, vai dar uma dízima periódica. Vai dar infinito. Então, você fecha a conta. Então, 1 sobre 3 é a mesma coisa que 0,33. Só que, 333, né? Só que isso aqui está em forma de fração e isso aqui está em forma de quê? De número decimal. Isso é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho da porcentagem, porque a porcentagem, na verdade, a gente transforma ela em fração, né? Quando aparece para você um 5%. 5%, na verdade, é 5 sobre 100. Quando aparece para você 35%, é 35 sobre 100. A palavra porcento significa sobre 100. Então, presta atenção aqui. Eu quero saber quanto que vale isso em decimal. É só dividir o 5 para 100, mas dividir 5 para 100 não precisa armar a conta, né? É só você andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Por quê? Não são 2 zeros? Então, você anda 2 casas. Pega o 5. 5 não tem vírgula, tá? Todo número que não tem vírgula, a vírgula tá aqui, ó, no final dele. Então, vamos andar 2 casas de trás para frente. 1, 2. Bota a vírgula e completa o espaço vazio com 0. Então, na verdade, 5 dividido para 100 é 0,05. Eu só posso fazer dessa forma se o denominador aqui for 10, 100, 1000, que aí é só andar com a vírgula de trás para frente, a quantidade de zeros que tem aqui. Mas quando é uma outra fração, como se fosse 7 sobre 5, eu tenho que armar a conta, eu tenho que dividir o 7 pelo 5. Eu não sou adivinha, né? A gente tem que ir lá e armar a conta. Igual aqui, ó, 35 para 100, não preciso fazer a conta. Boto 35, 100 tem quantos zeros? 2. Eu vou andar 2 casas de trás para frente. 1, 2. E o espaço que ficar vazio, eu vou lá e completo com o quê? Com 0. Então, 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100 e é a mesma coisa que 0,35. Todos eles são a mesma coisa, só que aqui está em porcentagem, aqui está em fração e aqui está em decimal. Ok? Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero saber como é que eu coloco o 3 sobre 5 em forma de porcentagem. Fácil. Bota ele em decimal primeiro. 3 dividido para 5. Vamos lá. 3 dividido para 5. 3 não dá para dividir para 5. Acrescenta 0, bota 0, vírgula. Tabuada do 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 6. Isso aqui não é 0,6? Isso é quanto? Não é 60 centavos? Então, isso aqui é 60%, em forma de porcentagem. Se aqui desse 0,3, seria 30 centavos. Então, seria 30%. Ok? O que você faz? Chegou a esse resultado? É só andar agora 2 casas com a vírgula para a direita. Aí você obtém esse resultado aqui, tá vendo? Era 0,6. Andei 2 casas com a vírgula para a direita, ele virou 60, que é os 60%. Outra coisa importante é você saber comparar dois números. Eu não posso... O que é comparar, professora? É dizer quem é maior e quem é menor. Eu não posso dizer quem é maior ou menor se eu tenho um número em fração e eu tenho um número em decimal. Eu não consigo fazer isso. Eu só posso fazer isso se os dois estiverem na mesma maneira. Ou os dois em fração ou os dois em decimal. Nesse momento, eu acho mais fácil passar para decimal. Comparar em decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 1 para 2. 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, na verdade, eu vou comparar o 0,5 com 0,75. Quem é maior? 75 centavos ou 50 centavos? 75. Então, boquinha virada, aberta sempre para o número maior. Então, como é que se lê isso aqui? 50 centavos é menor do que 0,75. Tá? É só botar a boquinha aberta, sempre virada para o número maior. Ok? Então, é assim que se compara dois números, tá? Só que eu não posso comparar uma fração e um decimal. Eu passo tudo para decimal. Aí, se eu tiver que comparar a porcentagem, uma fração com um decimal, você vai ter que passar esse para decimal e também vai passar esse para decimal. Mas você já sabe que 10% é 10 sobre 100. Aí, como é que faz? Bota o 10, anda 2 casas com a vírgula, de trás para frente. Isso é 0,10. Só que 0,10 e 0,1 é a mesma coisa. 1 sobre 2 a gente já viu que dá 0,5. Então, o que acontece? Esses dois são iguais e esse aqui é maior do que esses dois.
Então, para comparar sempre os números, eu boto tudo em decimal, que fica mais fácil, ok? Posso botar tudo em fração? Posso. Posso botar tudo em porcentagem? Também posso. Só que no momento eu acho que convém botar tudo em decimal, que fica mais fácil, ok? Agora, última coisa, reta numérica. O que é a reta numérica, professora? É uma reta cheia de números. Onde o meio é o zero, para a direita são os números positivos, para a esquerda são sempre os números o quê? Negativos. Posso escrever até onde eu quiser, 3, 4, 5, infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas o que eu quero de você? Eu vou mandar você colocar, por exemplo, o número 2,75 na reta numérica. Bom, primeiro, ele é positivo. Então, você vai ter que botar ele para a direita, você não pode botar ele para a esquerda. Mas o 2,75, ele está entre o 0 e 1? Está entre o 1 e o 2 ou está entre o 2 e 3? Isso aqui é R$ 2,75. Ele tem que estar entre o R$ 2 e quem? E o R$ 3. Mais próximo do 2 ou mais próximo do 3? Mais próximo do 3. Você vem aqui e bota 2,75. Agora, quero botar um menos 1 sobre 2. A gente já viu que 1 dividido por 2 dá 0,5. Só que é negativo. Então, eu não vou botar ele para a direita. Eu tenho que botar ele para onde? Para a esquerda. Isso aqui é 50 centavos. 50 centavos está entre 0 e R$1? Tá. Está exatamente na metade entre 0 e R$1. Então, você vai botar o menos 1 sobre 2 aqui, ó. Que é a mesma coisa que 50 centavos, né? Aí, quando eu boto dois números na reta, eu também consigo comparar eles de forma fácil. Quem é maior? 2,75 ou 50 centavos? Óbvio que é o 2,75. O número que está à direita aqui, da reta numérica, é sempre maior do que o número que está o quê? À esquerda da reta numérica. Também tem como comparar botando na reta. Mas, basicamente, é só isso. Eu vou te dar números e você vai ter que colocar esses números na reta. Lembrando que fração, para botar na reta, você precisa dividir. Precisa transformar ele em decimal. Porcentagem, para você botar na reta, você tem que dividir e botar ele em decimal. Aí depois você vai lá e acha a localização dele na reta e coloca. Para não ficar muito longo, vamos acabar. O próximo vídeo eu vou resolver alguns exercícios da apostila com vocês. Beijos e até a próxima. Mua!